O governo do Estado de São Paulo fechou um acordo com as 4 operadoras de telefonia celular, vão passar a monitorar o isolamento. A gente vai ter uma pequena retração da economia mundial. Não quero dizer que o mundo que a gente vivia nunca mais vai voltar, mas não é para ele que a gente vai voltar. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. No episódio de hoje, vamos falar sobre o direito à privacidade e à proteção de dados e sobre economia pós-pandemia. E aí, Renan, você viu que essa semana o Procurador-Geral da República arquivou todas as denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro, né? A gente tinha falado disso há alguns episódios, parece ter se confirmado aí o que você tinha previsto. Pois é, Laura, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem se notabilizado pela omissão. Ele, antes da pandemia, já estava bastante alinhado com o governo, e agora ele tem se mostrado a reedição de um engavetador-geral da República, como nos anos 90 se chamava, justamente por pouco fazer diante da gravidade das condutas do presidente Jair Bolsonaro. Então, Renan, essa semana o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que tinha feito um acordo com as operadoras de celular para monitorar o quanto as pessoas estão, de fato, cumprindo com o isolamento, com as medidas restritivas. E isso coloca um pouco em pauta aqui no Brasil uma discussão que já está acontecendo no resto do mundo sobre privacidade e proteção de dados, né? Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco por que isso é importante, porque isso é um direito? Sim, esse tema tem gerado cada vez mais repercussão e uma certa apreensão também em vários lugares, e aqui no Brasil não é diferente, porque a gente vive nessa economia movida a dados. E esses dados, eles não são só uma mercadoria, um ativo de empresas que captam esses dados em redes sociais, nos nossos perfis, na maneira como a gente compra na internet, mas também esses dados são um pouco da produção da identidade do nosso próprio perfil. Então, esses dispositivos todos de comunicação, eles também são dispositivos de controle. Tudo isso faz com que a gente produza muita informação e é preciso um cuidado, e o direito tem tentado olhar com mais atenção para isso, né? Como proteger esses dados? Como fazer com que esses dados não sejam usados indevidamente? Como não deixar que esses dados sejam vendidos, sejam comercializados sem um consentimento da pessoa que produz esses dados e que, no fundo, é a própria proprietária dos dados. Por isso que essa questão tem gerado uma enorme discussão, mesmo antes da pandemia, e ainda mais agora, porque o que a gente tem visto é que alguns países têm se aproveitado desse momento para justamente fazer crescer esse dispositivo de vigilância em relação aos cidadãos. Pois é, na verdade, diversos países que conseguiram bons resultados, né, no controle da transmissão do coronavírus, como a China, Taiwan, Coreia do Sul, o direito à privacidade, de alguma forma, foi colocado de lado em nome dessa questão maior da saúde pública, vamos dizer assim. Como essas políticas elas têm lidado com os direitos fundamentais dos cidadãos, né? Como é que onde está esse limite aí entre o que é o interesse coletivo e o que são os direitos individuais nesse caso? Vários dos países que conseguiram esses bons resultados e que estão, de alguma maneira, sacrificando um direito à privacidade, fazendo prevalecer o interesse coletivo, a ideia da saúde pública, são países orientais. A gente não pode cair naquilo que o Eduardo Said chamava de um orientalismo, né, de pintar um Oriente exótico, diferente, bárbaro, mas fato é que há diferenças culturais muito grandes entre a gente e esses países orientais. Então, vários analistas estão apontando que China, Taiwan, Coreia do Sul utilizaram mecanismos importantes de vigilância, porque são sociedades mais tolerantes a esses dispositivos, são sociedades também em que há uma ideia de um coletivismo muito mais forte do que o individualismo nosso ocidental. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele fala que há uma tendência a aceitar o autoritarismo pelas culturas orientais,
que vem de uma tradição cultural do confucionismo, ou seja, as pessoas lá seriam mais obedientes, segundo ele, do que no Ocidente. Para além dessas diferenças culturais, para além também de uma diferença de tradição constitucional, né, da maneira como vê a liberdade, como vê os direitos fundamentais, esses países, vários deles já tinham uma estrutura muito forte de vigilância. Se a gente pensar na China, que é um país que conseguiu ótimos resultados, foi o começo do epicentro da pandemia e que agora já conseguiu controlar a transmissão do vírus, a China conseguiu, com mais de 200 milhões de câmeras de vigilância, várias delas com reconhecimento facial, com inteligência artificial, que até via a temperatura dos corpos, ela conseguiu mapear as pessoas, ver quem está com suspeita de caso, ver quem foi diagnosticado, e a partir disso vai notificando pessoas que pegaram o mesmo vagão de trem, pessoas que tiveram algum tipo de contato, que passaram pelo mesmo prédio. A mesma coisa aconteceu em Taiwan. Taiwan conseguiu ter acesso aos telefones e nomes de 24 milhões de moradores da ilha, né? Todos os aparelhos deles, celulares, com um sistema de geolocalização ativada. Então a polícia, o Ministério da Saúde consegue ver o paradeiro das pessoas e vai acompanhando quem está quebrando a quarentena para aplicar multa, ou mesmo prender essas pessoas. A Coreia do Sul, a mesma coisa, que também conseguiu bons resultados, também por meio de aplicativos, fez todo mundo que entrava na Coreia do Sul e os cidadãos que lá vivem instalarem, usar um QR Code para poder apontar o que a pessoa está fazendo, por onde ela está circulando. Isso é algo que funciona, a gente vê nesses lugares, mas são coisas que também não podem ser simplesmente importadas, introjetadas no Brasil sem uma tradução cultural, porque são realidades muito distintas e ordenamento jurídico, o direito também muito diferente. Pois é, o Brasil ainda não tem em vigor uma lei de proteção de dados, né, Renan? E o governador João Dória, desde o final da semana passada, tem cogitado endurecer as medidas restritivas da quarentena, né? A justificativa dele é que as pessoas têm rompido essas medidas de isolamento, e ele está mapeando, na verdade, esse isolamento por meio dos dados obtidos num acordo com as empresas de telefonia. Outras empresas também têm oferecido gratuitamente seus algoritmos para que os governos estaduais utilizem, né, acompanhem, monitorem esse isolamento e o combate à pandemia. Isso é possível do ponto de vista legal, sem que haja nenhum tipo de lei aprovada nesse sentido? Então, no Brasil a gente não tem em vigor uma lei de proteção de dados ainda, mas a gente tem uma lei que já foi aprovada, a Lei 13.709 de 2018, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei super importante, como vários outros países que já têm feito leis semelhantes de proteção de dados. A Europa tem um Regulamento Geral de Proteção de Dados de 2018 que influenciou muito esse debate da lei brasileira. Essa lei brasileira ela foi discutida por mais de 10 anos, uma ampla participação da sociedade, num contexto em que houve aqueles vazamentos do Wikileaks, também aquele episódio, né, da Cambridge Analytica e o Facebook na eleição de 2016 nos Estados Unidos. Tudo isso acentuou essa necessidade de ter uma proteção específica dos dados. E a nossa lei de proteção de dados, ela não quer proibir que os dados sejam produzidos ou que sejam processados e tratados, mas ela traz uma ideia bastante importante e pertinente, que é como se fosse um manual de instruções, ou seja, a gente tem nessa lei uma ideia de ter um fluxo adequado e transparente desses dados. Não deixar mais como funcionou durante bastante tempo nesse universo da internet, que você, ao entrar num aplicativo, numa rede social, você dava um clique e você já assinava e concordava com os termos de privacidade, e aquilo ali coletava todos os seus dados, vendia para empresas, para marketing dirigido, enfim. Então isso já não pode mais haver quando essa lei começar a entrar em vigor. Ela define, e é importante destacar isso, que são esses dados pessoais. Dado pessoal, para essa lei, é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Então ela só vale para a pessoa física. E ela traz uma coisa ainda mais particular, que é o que se chama de dado pessoal sensível. Ela define da seguinte maneira, que o dado pessoal sensível é aquele sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, esse dado pessoal sensível merece ainda mais proteção da lei, por se tratar de certas dimensões que são muito íntimas, que estão muito nesse núcleo do direito à privacidade. E aí a lei, ela traz uma série de elementos sobre a maneira como esses dados podem ser tratados e podem ser processados, respeitando a privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão e de informação, a transparência. E aí é importante só destacar também que, no caso da saúde, a lei da quarentena, que a gente já comentou nos episódios anteriores, ela própria diz que, em alguns casos, é possível haver uso desses dados e armazenamento sem um consentimento do titular, ou seja, sem a pessoa aceitar, desde que seja para essa tutela da saúde um procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. O governador João Dória e várias outras cidades e estados do Brasil já estão em convênio com empresas de ciências de dados. O que essas empresas têm alegado é que os dados que elas estão entregando são dados anonimizados, que a própria lei também define, que é uma ideia de você não deixar claramente vinculado a uma identidade, a uma pessoa, aqueles dados. Você agrega dados diferentes e entrega os dados agregados. Mas há toda uma discussão em que medida esses dados estão sendo entregues dessa maneira. Porque como não há transparência hoje, como não se sabe o que essas empresas estão coletando, não dá para saber se o que elas estão fornecendo para os poderes públicos são efetivamente dados anonimizados ou se são dados que dá para depois vincular uma pessoa específica e aí violar o direito à privacidade que está na Constituição Federal, além dessa Lei Geral da Proteção dos Dados. Na verdade, essas medidas, de alguma forma, elas podem estar mudando mesmo a maneira com a qual os governos lidam com essa privacidade também no futuro, né? É claro que é muito importante que as pessoas mantenham esse isolamento, né? E que o poder público entenda como aumentar o percentual de pessoas que estão em isolamento. Por outro lado, a preocupação é que a gente tenha, no pós-pandemia, já, vamos dizer, ultrapassado uma certa barreira aí e perdido de vez esse controle dos dados e da privacidade, né? De que maneira essa pandemia ela pode estar abrindo espaço para coisas que ameacem a democracia e os direitos humanos depois do fim do isolamento? Esse ponto é fundamental porque ninguém questiona a excepcionalidade desse momento, ou seja, é um momento muito crítico, muito grave, sem dúvida nenhuma que é preciso pensar em instrumentos jurídicos também para enfrentar esse momento, específicos para agora, né, dispositivos mesmo de exceção. Mas é importante também a gente ter uma dimensão de que essa pandemia, como várias outras epidemias e várias outras crises na história da humanidade, vai passar. E o que a gente permite ou faz nesse momento deixa reflexos também nesse período posterior. Se a gente está flexibilizando direitos, desmontando mecanismos de transparência, de controle em relação à atuação do Estado, sobretudo num momento em que já há um crescente autoritarismo em várias instituições pelo mundo todo, né? A democracia sendo corroída, e a gente já discutiu um pouco isso em episódios anteriores, então é preciso atentar um pouco para isso, para também verificar se as medidas que estão sendo propostas e implementadas agora, se elas são adequadas. Quantos dados bastariam para ser compartilhados? Que tipos de dados são esses? E discutir isso publicamente, né? Mais do que ser uma discussão entre as empresas de telefonia, que são empresas privadas, que tem tudo lá armazenado, que tem a posse sobre as antenas todas, sabendo como a gente circula, o que a gente faz, que aplicativos a gente acessa. É preciso que haja mecanismos de transparência, que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê, né, uma espécie de um conselho gestor que discuta que tipo de informação pode ser compartilhada, em que medida, se o cidadão pedir, tem um prazo para se entregar isso pela nova lei. Tem uma autora, a Shoshana Zuboff, diz que a gente vive uma época de capitalismo de vigilância. Ou seja, são vários autores que estão pensando essa ideia de tecnopolíticas, da maneira como esses dispositivos, essas tecnologias têm sido utilizados para nos rastrear, para nos monitorar, né, para controlar as nossas ações, para controlar resultados eleitorais, inclusive. O Michel Foucault, que é um filósofo francês importante,
ele trabalha muito com o conceito de biopolítica, que é uma ideia de uma política que faz a gestão da vida, né? A política, para ele, o poder soberano, não é só aquele que tem um poder de matar. O próprio poder, ele vai fazendo as pessoas viverem de determinados modos, né? Uma gestão da vida, dos corpos, das subjetividades. E a gente vê que hoje essa biopolítica digital, isso se acentua ainda mais, né? A gente precisa ter uma atenção bastante grande para evitar que esses mecanismos de exceção que são adotados nesse momento, eles acabem significando, assim que passar essa pandemia, numa retirada de direitos. E no caso brasileiro, a gente estava na iminência de entrar em vigor essa Lei Geral da Proteção de Dados, uma lei aprovada em 2018, mas que ia entrar em vigor 2 anos depois, agora em 2020, e agora, por conta da pandemia, essa lei está sendo adiada novamente. E é muito capaz que, se não houver uma pressão da sociedade depois da pandemia, essa lei seja ainda mais adiada, a entrada em vigor, porque ela gera obrigações tanto para as empresas privadas como para os governos estaduais, municipais, a União. Então, por isso que é importante a gente pensar, sim, né, na maneira mais eficaz de combater a pandemia, mas sem deixar de perder de vista que quando essa pandemia passar, a gente tem uma democracia ainda para reconstruir e para aprofundar no Brasil. E no próximo bloco, vamos discutir se o capitalismo vai ser ameaçado por essa pandemia. Laura, vários intelectuais têm falado que a pandemia está ameaçando o neoliberalismo e o próprio capitalismo, alguns mais otimistas como o Zizek, que acredita até que há uma possibilidade de construção de um comunismo, de novos laços de solidariedade, que o mundo não vai mais voltar ao normal depois dessa pandemia e que pode ter um resultado melhor depois. Você enxerga dessa mesma maneira uma perspectiva mais positiva para esse pós-pandemia? Então, Renan, eu acho que essa pandemia certamente é um momento de ruptura. A gente só não tem como ter certeza ainda de que para que lado essa ruptura vai nos levar, né? Porque eu consigo também enxergar uma série de mecanismos pelos quais a pandemia pode exacerbar, pode piorar a concentração de renda, de riqueza e de poder, né? A gente falou no episódio passado do podcast sobre como a pandemia ela não tem um efeito igual sobre todo mundo na população. Ela não é tão democrática assim quanto parece, né? Na verdade, os mais pobres, que têm menor capacidade de manter o isolamento por conta de uma dificuldade mesmo de preservar a renda e os empregos, que também têm menos acesso à saúde, tendem a ter um efeito muito maior, tanto da crise econômica quanto da perda de vidas, né, da crise de saúde pública. A gente já até começou a ver dados aparecendo nesse sentido. No Brasil, já parece que a taxa de letalidade entre os casos confirmados já é bem maior para os negros, né? E claro que isso reflete desigualdades estruturais. A gente tende a ver também mais desemprego depois dessa pandemia, o que tende a reduzir o poder de barganha dos trabalhadores nas suas negociações salariais. A gente tem empresas menores que vão ser incorporadas por empresas maiores, né? Porque a gente sabe que os pequenos negócios vão ter maior dificuldade de passar por esse período de pandemia, de conseguir crédito, de conseguir tomar empréstimos. Então, você vai tender a ter uma incorporação, uma aquisição de pequenos negócios por negócios maiores, por fundos de investimento, etc. Ou seja, a gente tende a ver uma concentração maior também a nível de mercados, então em cada setor, menos empresas controlando aqueles setores. Os países pobres vão ter mais dificuldade de enfrentar essa pandemia, seja pela falta de recursos, seja porque esses países pobres estão enfrentando uma fuga de capitais. Então, nesses momentos de crise internacional, a gente tende a ver os investidores correndo para os países ricos, para os dólares, né, para as moedas mais seguras, vamos dizer assim. Isso tem levado à desvalorização das moedas. A gente viu no Brasil como o dólar subiu, já vinha subindo, e como a pandemia levou esse efeito a ser de ainda mais magnitude, né? E isso tende a exacerbar também desigualdades globais, vamos dizer assim, desigualdades entre países. E, finalmente,
a gente vai ter um mundo pós-pandemia com mais dívida pública, né? Então, cada país, ao tomar as suas medidas, vai estar se endividando. Isso é natural e desejável, né? Dado a emergência de se fazer medidas desse tipo, né? De medidas de preservação de renda, de empregos, de salvar e socorrer pequenas e médias empresas. No entanto, é evidente que essa dívida pública em patamar maior, ela também vai abrir um terreno para que se defenda uma austeridade também ainda maior depois da crise. Então já há hoje no debate economistas tratando da necessidade que os países vão ter de cortar mais recursos, ou seja, você pode ter uma austeridade ao redor do mundo mais agressiva do que a do pós-2008. Então, a gente tem uma série de fatores que podem, na verdade, levar o mundo para um lugar ainda pior do que o que ele era. Se esses fatores vão predominar, isso depende da capacidade também de mobilização da sociedade. Se a gente vai, de fato, para um debate que a concentração de renda e de riqueza maior, elas vão levar, mais uma vez, os interesses dos mais ricos, dos mercados financeiros globais, etc., a prevalecer sobre os da sociedade, ou não, se a gente está, de fato, abrindo uma janela de oportunidade para alguma coisa diferente. Mas também não tem uma percepção da necessidade cada vez maior do papel do Estado para prover serviços públicos e mesmo as redes de proteção social? A gente vem de um período em que há um desmonte dessas redes de proteção, retirada dos direitos, a ideia de associar direitos a custos. E agora, com a pandemia, o Estado volta à cena e tem cada vez mais desempenhado um papel importante para conseguir manter políticas de assistência, políticas de saúde, políticas mesmo de proteção do trabalho. Como você espera que se dê esse debate no Brasil pós-pandemia? Essa é a parte, vamos dizer, em que a gente está vendo a incapacidade dessas ideologias de Estado mínimo, né, de lidar com uma situação como essa. Então, não há dúvidas de que o papel do Estado ele passou a ser central. O governo brasileiro, que vinha com um tipo de discurso de que o setor privado é autorregulável, de que a gente só precisa deixar o setor privado agir livremente para que a sociedade caminhe para uma situação de mais bem-estar, esse discurso desmoronou, né? E isso é evidente que abriu espaço, inclusive, para que medidas fossem tomadas que vão na contramão dos discursos oficiais da equipe econômica do governo, né? Como no caso da aprovação da renda mínima, da renda básica emergencial, como no caso do SUS, né? E dos recursos que estão indo para o SUS. Então, sem dúvida, é um ambiente que hoje é favorável para que se compreenda a necessidade de se remontar mesmo um estado de bem-estar social no Brasil, incentivo à ciência e assim por diante. A questão que fica é se, após a pandemia, essa percepção da sociedade e mesmo essa solidariedade maior que a pandemia despertou vão ser suficientes para, na nossa correlação de forças do sistema político atual, que a gente continue, né, inclusive tornando permanentes algumas dessas medidas. Por exemplo, a renda básica emergencial poderia ser uma política permanente de renda mínima, né? Como muitos já se defendiam, inclusive dadas as transformações do mundo do trabalho. Essa é uma das brigas, vamos dizer, essa é uma das disputas que vão ocorrer depois da pandemia, né? Da mesma maneira, o debate sobre o teto de gastos e como isso pode restringir a disponibilidade de recursos para o SUS e para outros serviços públicos também deve voltar, né? Agora, não há dúvidas de que também vai haver uma pressão para cortes maiores de recursos aqui no Brasil também. Então, assim como no resto do mundo, a defesa da austeridade vai voltar com força, dados os níveis de dívida pública maiores, aqui no Brasil isso já até está sendo antecipado. Então você já está vendo no debate econômico surgirem uma série de defesas de que as reformas sejam passadas de forma ainda mais acelerada depois do final do período de isolamento, né, como maneira de ajustar mais rapidamente as contas públicas que obviamente, em 2020,
estão ficando desequilibradas, bem mais desequilibradas por conta das medidas tomadas. E de alguma forma eu acho que a pandemia ela tem servido aos propósitos desses diferentes atores. Então, elas quase que a pandemia está confirmando e está servindo para sustentar e fundamentar as visões que cada um já tem. Então, os intelectuais que veem essa crise do capitalismo, né, estão, vamos dizer, puxando a sardinha para os efeitos que a pandemia tem e como a pandemia está desnudando alguns desses problemas, desses questionamentos que já vinham sendo feitos. De outro lado, você também vai ver os defensores do Estado mínimo, da austeridade, do enxugamento do Estado, usando essa dívida pública maior e essas medidas que vão ser tomadas como forma de justificar mais cortes de gastos públicos no futuro, né? Se o mundo não tiver mudado muito do ponto de vista de quem vai vencer as batalhas, eu acho que a gente não tem muitas razões para otimismo diante de um quadro que vai ser de devastação mesmo para os mais vulneráveis, né? E uma outra dimensão dessa análise do cenário pós-pandemia é o âmbito internacional. Muitas pessoas têm falado em um novo plano Marshall, que foi aquele plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados na Europa no pós-Segunda Guerra. Você vê alguma chance de países periféricos como o Brasil receberem investimentos dessa maneira e saírem até fortalecidos dessa pandemia? Então, Renan, é até um pouco difícil a gente pensar o que significa um plano Marshall no contexto atual, né? Considerando que foi um plano de investimentos norte-americanos na reconstrução europeia, temendo a adesão desses países da Europa ao socialismo, né, e à União Soviética ali naquele contexto. Se a gente pensar num plano de cooperação global, né, eu acho que faz sentido, sim. Há quem esteja defendendo, por exemplo, o Green New Deal, que é o grande programa de investimentos para redução do aquecimento global, né, para a transformação das economias nessa direção, né. Isso exigiria um esforço coordenado de diversos países, sem dúvida, com investimentos de países ricos em países pobres. Agora, o que a gente está vendo na prática não é exatamente isso, né? Apesar de existirem pressões da sociedade civil para que alguma cooperação aconteça, inclusive no que tange a capacidade de enfrentamento dos países pobres nessa pandemia. Então saiu, por exemplo, uma carta no Financial Times, assinada por centenas de economistas, pedindo para que o FMI e os países ricos coordenassem, por exemplo, uma regulação dos fluxos de capitais que estão saindo dos países pobres e dificultando o enfrentamento da pandemia nesse momento, né? Então, há pressão por mecanismos cooperativos, isso acontece também dentro da Europa, né? Mas o que a gente está vendo está muito mais na linha do cada um por si, e a China, que poderia, na verdade, tomar a dianteira, inclusive porque já vinha aprofundando os seus investimentos em países do sul global, né, na África, na América Latina, e que, sendo o epicentro dessa pandemia e tendo já controlado essa pandemia, poderia tomar um protagonismo maior no investimento nesses países mais pobres, né? Não parece estar tão, enfim, tá tomando essa iniciativa, inclusive quando vem fortalecendo as relações de interdependência com os Estados Unidos, né? A gente sabe que a China precisa do mercado consumidor norte-americano, que os Estados Unidos precisam da China como fábrica do mundo, e hoje o que a gente está vendo, apesar da guerra comercial e das tensões políticas entre esses dois países, é um fortalecimento ainda maior dessa relação de interdependência, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos importando os equipamentos médicos hospitalares que estão em falta, os respiradores que estão em falta no mundo todo, e se antecipando, inclusive impedindo que outros países, países da Europa ou países do sul global, consigam fazer essa importação, né? Então, são dois gigantes, e hoje o que a gente tem visto é um reforço dessa relação de estreita, né, econômica entre esses dois gigantes, muito mais do que uma iniciativa de um ou de outro para a ajuda de países pobres.
Então, Renan, que dica que você vai dar hoje pro pessoal? Eu vou na linha desse tema que a gente discutiu aqui sobre a importância da proteção dos dados, que é um documentário que está no Netflix do ano passado, Privacidade Hackeada, e conta a história da Cambridge Analytica, essa empresa que teve um papel importante em coletar dados de uma pesquisa de personalidade muito singela ali no Facebook. As pessoas faziam aquilo de maneira ingênua e ela acabou coletando e vendendo essas informações que foram utilizadas por campanhas políticas. Acho que é um documentário que introduz muito bem essa discussão para quem tiver interesse em conhecer melhor. E você, Laura, o que você vai dar de dicas pro pessoal? Então, eu tomei coragem e comecei a ler de novo A Peste, do Camus, nessa última semana. E, enfim, é bem impressionante como que a gente vê uma série de questões que estão levantadas hoje, né? O início do isolamento, a população querendo manter a sua rotina. Nessa história, né, um romance passado na Argélia, numa cidadezinha que é invadida pela peste, né, e um dos personagens principais, na verdade o protagonista, é um médico, e esse médico é que vai acendendo os sinais de alerta e criando essas redes de solidariedade para tratar a população no meio dessa pandemia e para que sejam tomadas as medidas necessárias, né, com inclusive as autoridades públicas muitas vezes não respondendo e não querendo tomar as medidas restritivas que esse médico propõe. Enfim, eu ainda estou na metade, mas está sendo uma leitura bem legal, embora um pouco trágica também, né? Aliás, hoje o episódio não está trazendo muitas razões para otimismo, né? Enfim, espero que os nossos ouvintes continuem aqui. Quem sabe não aparece alguma nova razão nos próximos. É uma dica bem sugestiva desse momento atual, mas acho que antes de tudo, o que a gente tem discutido aqui é que tem um espaço muito grande para a política também. Esses rumos aí estão em disputa e tudo vai depender da maneira como depois dessa pandemia também a gente se organiza e consegue disputar esses rumos da política. Sim, e várias redes de solidariedade surgindo, né, nas periferias, nas favelas. A gente tem, sim, motores e atores também se mobilizando e que a gente tem que levar a sério e dar valor para, inclusive, pensar e repensar nossa democracia. É isso, mandem suas críticas, sugestões e perguntas e até a próxima semana. Usem a hashtag Entretanto. Até! O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.